Professor Turíbio Leite, já estou vendo o professor aqui no cantinho. Tudo bem, professor? Está fechado o microfone do senhor. Olá, Panda, tudo bem? Prazer Tudo jóia. estar presente Poxa, nesse evento. Muito obrigado pelo convite. o prazer é nosso, professor. Professor Turíbio Leite é uma pessoa que eu tenho uma admiração, um respeito muito grande e que sempre me ajudou muito. Eu sempre falo isso, né? É uma pessoa sensacional. E para quem gosta da área de fisiologia do exercício, é o cara que começou a fisiologia do exercício aqui no Brasil, trabalhando principalmente no futebol, né, professor? Então, Foi já uma história longa aí, né, para contar, né, Pandelo? Acho que já há muito tempo que a gente está aí dentro dessa área de conhecimento e com muita satisfação sempre, com um entusiasmo sempre muito grande. Eu acho que essa é uma área que sempre motiva muito, estimula muito. Então, eu tenho aí muita satisfação de ter realmente optado por essa área de conhecimento. que legal. Professor, se o senhor quiser compartilhar a apresentação para o senhor começar, deve ter aí isso. Isso, professor. Boa. Ok. Professor, está com o senhor então. Obrigado. Nada, mais uma vez, obrigado aí. Bom, o nosso tema é, como vocês já devem ter visto pelo programa, abordar a questão da recuperação pós-exercício. Na verdade, eu sempre gosto de começar a falar sobre esse tema comentando o seguinte: existe, com toda certeza, hoje em dia, um enorme corpo de conhecimento a respeito da fisiologia do exercício. E todo esse conhecimento, podemos até dizer, ele se iniciou e evoluiu em função da necessidade de se promover cada vez uma melhor qualidade de treinamento. Então, o corpo de evidências a respeito de treinamento esportivo foi alguma coisa que cresceu nas últimas décadas aí de maneira muito acelerada. E, na realidade, cada vez se treina mais. Isso a gente sabe. Todos os esportes tiveram uma enorme evolução, os tempos para as diferentes provas esportivas, a performance nos mais diferentes esportes, sempre evoluiu e continua evoluindo. Agora, cada vez se treina mais e talvez a gente possa dizer que não existe o mesmo enfoque, a mesma valorização que se dá para o treinamento esportivo a respeito de um contexto extremamente importante, que é exatamente a recuperação pós-exercício. E, na verdade, não é fácil perceber que, muitas vezes, existe enorme controvérsia em relação ao que significa recuperação pós-atividade. Quando a gente fala sobre treinamento, é quase consensual os métodos que são aplicados nos mais diferentes esportes. Claro que sempre surgem novidades, sempre surgem novas informações, mas a metodologia do treinamento esportivo ela é quase consensual, né? Como nós vimos em vários aqui dos exemplos, inclusive nas palestras anteriores. Agora, quando a gente não tem a recuperação adequada, com toda certeza a gente está dando um tiro no pé do próprio treinamento. Então, é muito fácil perceber que a valorização da recuperação pós-atividade é tão importante quanto a valorização de uma metodologia adequada de treinamento. E acho que não é difícil entender que nós temos aí um campo de conhecimento
que tem evoluído bastante, que é a chamada ciência da recuperação. E é isso que a gente vai, pelo menos aqui, dentro desse espaço de tempo que nos cabe, procurar abordar. Nós vamos abordar exatamente o que são os indicadores da recuperação, o que é a ciência da recuperação pós-exercício. Esse tópico compreende alguns aspectos bastante utilizados na prática e compreende conceitos de enorme incidência no dia a dia de quem trabalha com as ciências do esporte. Nós vamos abordar, como consequência direta de abordar a recuperação pós-exercício, o conceito da dor do dia seguinte, a nutrição do pós-exercício e procedimentos que se poderia empregar para acelerar essa recuperação pós-atividade. Então, vamos começar falando exatamente sobre o que é essa chamada dor do dia seguinte, que é um dos tópicos fundamentais aí do mecanismo que compreende toda a ciência da recuperação. A dor do dia seguinte, com toda certeza, é muitas vezes um verdadeiro fantasma para o profissional que trabalha com esporte. Quantas vezes a gente vê o indivíduo incapacitado por um treino, incapacitado por uma competição, em função daquilo que a gente compreende como o mecanismo de dor muscular consequente ao exercício físico, né? E também a dor do dia seguinte tem muito a ver com a reparação tecidual, com aquilo que acontece quando você está esperando um período mínimo necessário para não submeter o seu atleta, o seu cliente, o seu paciente, digamos assim, a uma nova sessão de atividade antes dele ter plenamente recuperado a integridade, principalmente da musculatura esquelética. Muito bem, na realidade, existe uma controvérsia que, felizmente, com o tempo, ela foi devidamente esclarecida. Entendia-se antigamente por dor do dia seguinte a dor que era decorrente do acúmulo de ácido lático no músculo, né? E não era raro a gente se deparar com situações nas quais o responsável pela recuperação, ele era responsável, digamos assim, por desenvolver estratégias que removessem ácido lático do músculo esquelético. Isso era o conceito mais prevalente na ideia da recuperação pós-atividade. Na realidade, todos nós sabemos que esse acúmulo de ácido lático é um fator a ser enfrentado para circunstâncias que estejam relacionadas com o pós-exercício imediato e não com a dor muscular que ocorre no dia subsequente a uma atividade física. Essa dor muscular tardia, que na literatura a gente tem como referência aí até essa sigla de DOMS, que é a Delayed Onset Muscle Soreness, que é a terminologia em inglês para esse conceito, ela é uma consequência de um processo inflamatório que é parte integrante do mecanismo de remodelamento muscular. É um mecanismo extremamente importante que precisa, inclusive, ser valorizado e não ser antagonizado, às vezes, por estratégias inadequadas, muitas vezes empregadas durante o período de recuperação. Muito bem. Essa dor do dia seguinte é a dor muscular do início tardio e é, em última análise, a consequência do que nós entendemos perfeitamente por microtraumas musculares. Digamos assim, entre aspas, o estrago que a musculatura esquelética sofre em consequência do exercício de alta intensidade, de determinadas características, de determinada duração. E esse é um processo que dá início ao mecanismo de reparação muscular. Muito bem. Para que a gente possa abordar adequadamente aí esse conceito,
é interessante a gente entender mais, digamos assim, de forma abrangente, o que significa dor muscular. Na realidade, existe um efeito imediato do exercício intenso, que é, sim, o acúmulo do ácido lático. Esse efeito provoca uma queda do pH do interstício, uma queda do pH intracelular, consequentemente, uma sensação dolorosa, que é detectada por fibras de pequeno diâmetro no músculo esquelético, e é uma dor muitas vezes incapacitante, responsável não só por você interromper o exercício, né, muitas vezes, como também por incapacitar o indivíduo para um exercício imediatamente subsequente. Agora, ao contrário do que antigamente se acreditava, esse acúmulo de ácido lático, ele não é tão duradouro quanto se imaginava. E, na realidade, ele tem sempre a relação direta com a mobilização do metabolismo anaeróbico, né, que vai, evidentemente, provocar uma velocidade de formação de ácido lático maior que a velocidade de remoção e, consequentemente, esse ácido lático, ao se acumular, vai provocar, por acidose metabólica, essa sensação dolorosa. A própria cãibra, muitas vezes, tem como origem exatamente esse acúmulo de ácido lático. Agora, esse ácido lático que se acumula, ele é removido com uma velocidade muito maior do que a gente poderia até antigamente imaginar. O ácido lático produzido pelo metabolismo anaeróbico, ele é removido no fígado, ele é removido no músculo esquelético e é também metabolizado, ou melhor dizendo, tamponado por sua reação com o bicarbonato de sódio. E a reação do ácido lático com o bicarbonato de sódio forma o CO2, que é eliminado pelos pulmões. Então, essa reação de tamponamento é também uma forma de eliminação do ácido lático e do tamponamento da acidose metabólica. Esses mecanismos, fígado, músculos e tamponamento com bicarbonato, são responsáveis por uma diminuição acelerada do ácido lático acumulado no músculo, a ponto de algumas horas depois, como a gente sabe, você já não ter mais nenhum efeito da acidose metabólica e nenhuma dor muscular decorrente de acidose metabólica. Agora, o que vai acontecer, como a gente sabe, é esse trauma provocado pelo exercício intenso que vai levar a um mecanismo de lesão de células musculares esqueléticas e que vão necessitar de uma reparação no dia seguinte. Esse mecanismo de reparação, na verdade, ele tem início já imediatamente durante o próprio início do período de recuperação. E, na verdade, o mecanismo em si é um processo inflamatório, que é um processo de reparação da integridade do músculo e que precisa ser preservado. No mecanismo, na bioquímica da inflamação, existe a síntese das chamadas prostaglandinas, que são, na realidade, os agentes responsáveis pela dor, além, obviamente, do edema, da expansão de compartimento que se possa ter como decorrência dos microtraumas e que compõe, no geral, esse quadro doloroso que pode persistir por 24, 48, 72 horas ou até mais. E quando se pensa em recuperar o músculo, nós temos que tentar entender que quando o músculo está desenvolvendo esse processo inflamatório, é isso que vai reparar a integridade muscular. Qualquer atividade, qualquer estratégia que vá na contramão dessa reparação vai prejudicar o tempo de recuperação. Então, quando a gente vai discutir um pouco mais à frente aqui nessa apresentação, procedimentos que são usados
comumente como procedimentos para acelerar a recuperação, é sempre fundamental entender que determinado procedimento ele pode ir na contramão da reparação tecidual. Então, as estratégias controversas que a gente vê, muitas vezes, sendo levadas a efeito por determinados profissionais da área de esporte, muitas vezes causam até espanto, porque é muito comum você ver tamanha controvérsia que um grupo de atletas de mesma modalidade em locais diferentes pode estar no dia seguinte fazendo banheira ou piscina aquecida, enquanto que outros atletas de mesma modalidade, num outro centro, num outro clube, numa outra área onde um profissional também esteja atuando, esses atletas da mesma modalidade no dia seguinte estariam fazendo banheira de gelo. Alguma coisa aí está provocando alguma controvérsia. E, na realidade, muitas vezes é a falta de exatamente entender de forma mais adequada o que é o processo de recuperação. Muito bem, reparar o músculo não é só reparar a sua integridade. Reparar o músculo é também restaurar os estoques de energia. Então, ressintetizar o glicogênio, que foi utilizado predominantemente como fonte de energia durante a atividade, é um dos procedimentos mais importantes da recuperação. Então, a recuperação, além da reparação tecidual, ela compreende também a ressíntese do glicogênio. E aqui a estratégia nutricional tem grande importância na eficiência dessa fase. Então, vamos tentar analisar um pouco melhor o que é a ressíntese de glicogênio. Nós sabemos que essa ressíntese ela tem inicialmente uma chamada fase rápida, que é uma fase independente da insulina e que vai durar, segundo algumas controvérsias aí, inclusive na própria literatura, de 30, 60 minutos ou às vezes até um pouco mais. Na verdade, o que caracteriza essa fase 1 ou fase rápida é a existência de uma proteína transportadora de glicose que vai ser responsável pela entrada de glicose na célula, independente do efeito da insulina, aumentando a permeabilidade celular à glicose. Então, se a gente imaginar aqui que esse momento é um momento de síntese mais acelerada, é um momento para ser aproveitado com determinada estratégia de adequação nutricional. A fase seguinte é a fase 2 ou fase mais lenta, que dura várias horas ou às vezes até mais de 1 ou 2 dias. Depende agora do efeito da insulina para transportar a glicose para o interior da célula e vai, com toda certeza, ser uma fase muito mais lenta e que depende, inclusive, para sua duração, do quanto foi depletado de glicogênio daquele grupo muscular especificamente. Para entender um pouco melhor essa fase rápida e a importância disso como estratégia para acelerar a recuperação, vamos ver numa figura aí como essa que vocês estão vendo na tela, a entrada das moléculas de glicose, que são aqueles hexágonos que vocês veem representados na figura, com o efeito da GLUT4, que vai estar proporcionando a entrada da glicose para dentro do compartimento intracelular, onde ocorre a ressíntese de glicogênio. E também, claro, o uso da glicose como substrato, sendo aí transformada em piruvato e também servindo como síntese de ácidos graxos. E ao lado a gente vê a existência do receptor de insulina, que vai estar caracterizando aí a existência de uma fase que seria insulino-dependente, que é a fase subsequente a essa fase rápida. Então, na fase rápida, predomina exatamente a existência dessa proteína transportadora. Muito bem. Se nós aportarmos mais moléculas de glicose nesse início da recuperação, como a gente vê ilustrado aqui por um número muito maior de hexágonos representando as moléculas de glicose,
Claro que a eficiência dessa proteína de transporte vai ser potencializada, vai entrar para o interior da célula, para o compartimento intracelular, maior número de moléculas de glicose por unidade de tempo, e a ressíntese de glicogênio vai ser potencializada com o aumento da velocidade de ressíntese. Então, é a diferença dessa situação, com uma certa quantidade de glicose oferecida para o músculo imediatamente após o exercício, e quando se aporta mais carboidrato, maior número de moléculas, maior velocidade de entrada, maior velocidade de ressíntese de glicogênio. Muito bem, isso a gente pode entender que repercussão vai ter na velocidade de recuperação. Então, se a gente vê nesse gráfico aqui, o nível de glicogênio muscular pré-exercício, segundo esse patamar, né, na coordenada que mostra aí glicogênio muscular no gráfico, quando se inicia uma atividade física, esse nível de glicogênio muscular, obviamente, vai diminuindo na medida da intensidade e da duração da atividade física em questão. E vai baixar o teor, o nível de glicogênio muscular, até um determinado nível, que também vai depender da velocidade e da intensidade e da duração do exercício. A partir do momento que o exercício termina, nós temos um nível muito mais baixo de glicogênio muscular e, nesse momento, vai se iniciar o processo de recuperação. Então, o que acontece? Começa a haver ressíntese de glicogênio, porque parou a demanda de energia do exercício e começa a maquinária da recuperação. Num primeiro momento, a gente vê que essa linha que representa o restaurar do glicogênio, ela se eleva rapidamente durante os 30 primeiros minutos, vamos dizer assim, como consequência da fase rápida. A partir dali, começa a recuperação mais lenta, que é a característica da fase insulino-dependente. E pode ser necessário, eventualmente, até 72 horas para restaurar o nível inicial de glicogênio muscular, ou seja, para se reestocar plenamente o glicogênio muscular. Por isso é que o intervalo de 2 competições, por exemplo, ou de 2 ritmos de treinamento muito intensos, em 2 dias diferentes, muitas vezes tem que respeitar esse período de 72 horas, dependendo do quanto de glicogênio foi depletado. O que muda nesse gráfico, se nós imaginarmos que o indivíduo poderia estar recebendo aí um aporte de carboidrato imediatamente após, né? Então, vamos imaginar que nesses primeiros 30 minutos, que compreende a fase rápida, seja aportado um suplemento de carboidrato ou mesmo moléculas de carboidrato por algum alimento rico em glicose. Então, o que nós vamos ver? Como se comporta essa recuperação com a reposição de carboidrato imediatamente após. Lembrem que no início da fase rápida tem a proteína transportadora. Então, o que acontece? Quando a gente tem essa proteína transportadora, a concentração do carboidrato se elevava rapidamente nos primeiros 30 minutos. Agora, com o carboidrato sendo aportado, maior número de moléculas de glicose estariam disponibilizadas para a célula do músculo esquelético, a reposição de glicogênio se acelera e, claro, com um nível de glicogênio restaurado mais rapidamente, o tempo necessário para se restaurar o nível inicial com a fase lenta vai ser encurtado. Então, você teria uma recuperação mais rápida toda vez que se aporta carboidrato imediatamente após. Muito bem. Além disso, é importante ter uma regra prática para quem quiser. Existem várias estratégias de reposição de carboidrato. A mais simples, a gente vê aí um artigo científico já bastante antigo, mas que ainda serve como a referência para uma estratégia fácil de cálculo de necessidade de carboidrato imediatamente após. 1 grama
por quilo de peso corporal de carboidrato nos primeiros 30 minutos de recuperação. Agora, o que nós podemos fazer para acelerar a recuperação, né? Primeira coisa, a atenção ao aspecto nutricional. Além do carboidrato, quando se pensa em recuperação mais rápida, é também importante a gente aportar proteína, porque a proteína vai como que pegar carona nesse mecanismo aí da janela de oportunidade do carboidrato e vai servir para que se possa restaurar a integridade do músculo esquelético. Então, uma combinação na proporção de 4:1. Então, se a ideia é dar 1 grama por quilo de peso de carboidrato, 0,25 grama por quilo de peso de proteína. E nós vamos ver que proteína de origem animal, particularmente a whey protein, é particularmente importante para esse processo de reparação e para que se consiga restaurar a integridade do músculo, paralelamente ao glicogênio, para restaurar o estoque de glicogênio. Muito bem. Então, aqui a gente vê que, realmente, a whey protein tem um papel importante, porque, inclusive, ela tem uma relação muito direta com a existência daquele mecanismo das células satélites. Então, nesse artigo, vocês veem que a conclusão é que a suplementação com whey protein pode acelerar a proliferação das células satélites como parte da regeneração ou remodelamento dos exercícios excêntricos de alta intensidade. Então, associar a proteína ao carboidrato na recuperação pós-exercício parece realmente ser uma estratégia bastante interessante. Que mais que nós poderíamos dizer a respeito de acelerar a recuperação? Aí a gente entraria na ideia de estratégias do ponto de vista de, entre aspas, tratamentos. O que fazer para acelerar a recuperação? Se nós formos ver aqui na literatura, nós vamos ver vários procedimentos que são preconizados como possíveis, digamos assim, processos capazes de contribuir para uma recuperação mais rápida. Eletroterapia, alongamento, massagem, crioterapia, compressão, tudo isso é preconizado. Como vocês vão ver aí que a gente vai estar comentando, ainda existe muita controvérsia a respeito disso. Não há consenso ainda a respeito de procedimentos como esses que a gente vê aqui, apesar da gente saber que eles são largamente utilizados. É difícil você imaginar que algum possa ter contraindicação absoluta, mas dependendo do que e de como ele é aplicado, pode sim haver prejuízo exatamente daqueles processos que a gente se refere, principalmente aqueles relacionados à reparação tecidual. Muito bem. Vamos ver, então, o que na literatura a gente encontra como algumas evidências a respeito desses procedimentos. Aqui a gente vê alguns artigos que falam sobre efeito de alongamento. Alongar durante a recuperação tem efeito, tem benefício? É também um assunto muito controvertido, mas a maioria dos artigos publicados na literatura contraindica o alongamento como procedimento de recuperação. Isso pode parecer até estranho, na medida em que é muito utilizado o alongamento como parte do processo de recuperação. Agora, claro, o alongamento pode ter e vai ter inúmeros benefícios, mas ele deveria ser pensado como um procedimento para melhora de flexibilidade. E muitas vezes é até importante ressaltar que o trabalho de alongamento deveria ser feito dissociado de um período de recuperação pós-exercício. Um treino para flexibilidade, independente de ser um procedimento que pudesse ter benefício para a recuperação. Muito bem. E eletroestimulação?
é outro procedimento não tão utilizado, talvez que não tenha tanta valorização, mas que tem sido questionado. Aqui também, uma revisão sistemática que fala sobre a ausência de efeito de processo de estimulação elétrica durante a recuperação. Na realidade, também nesse assunto, nesse aspecto, existem controvérsias. Nós vamos encontrar artigos que são favoráveis a se empregar a eletroestimulação, artigos que são absolutamente contra. Agora, eletroestimulação é alguma coisa que não tem consenso a respeito de parâmetros para a eletroestimulação. Esse talvez seja o fator mais importante para as controvérsias. Nessa revisão sistemática, é dito aqui, como vocês podem ver, que a estimulação elétrica não é convincente, digamos assim, como um processo capaz de favorecer a recuperação. Mas, repetindo, é ainda bastante controverso. E a crioterapia? Aqui talvez a gente esteja falando do processo mais utilizado para a recuperação pós-exercício. A famosa banheira de gelo, aquelas recipientes onde principalmente os membros inferiores são submetidos aí a temperaturas baixas com água e gelo. Isso todo mundo sabe que tem uma grande incidência. Muito bem. De todos os procedimentos, parece ser a crioterapia aquele que mais evidências favoráveis apresenta. E aqui vocês veem que, nessa revisão também, numerosos artigos reportaram que a submersão em água de baixa temperatura pode acelerar a recuperação, parecendo ser mais efetivo o uso de ou seja, um recipiente onde a água esteja entre 10 a 15 graus Celsius, não precisa ser absolutamente gelo, ninguém precisa submergir a perna a 0 grau, e manter durante um período de tempo suficiente para esse efeito crioterápico ter efeito, para esse benefício. E, na realidade, aqui, a proposta é exatamente a vasoconstrição, para evitar edema, principalmente, para diminuir aquele extravasamento de líquido decorrente do processo de trauma da musculatura esquelética. Aqui existe também, nesse assunto, evidências de que a crioterapia ela seria muito efetiva para a circunstância que o indivíduo vá fazer um exercício logo após, como se costuma ver aqueles procedimentos do short triathlon. Agora, quando utilizada na realidade para que se possa imaginar como um procedimento para ser empregado de maneira, digamos assim, prática, persistente, se questiona se a crioterapia não seria prejudicial para que se manifestem no músculo esquelético os efeitos do treinamento. Existe até um artigo que se notarizou até pela controvérsia, que, analisando esse processo, fez a seguinte consideração: será que com a crioterapia estaríamos congelando os efeitos do exercício no músculo? A evidência de que você poderia prejudicar a médio e longo prazo os benefícios para a musculatura esquelética com o emprego sistemático da crioterapia. Mas todos nós sabemos que, nos casos em que o indivíduo fez uma atividade muito intensa, capaz de ter provocado microtraumas musculares de bastante magnitude, a crioterapia vai atenuar muito aquele quadro da chamada dor muscular de início tardio. Então, é usar com estratégia adequada um procedimento que tem sido aí bastante estudado ultimamente. Muito bem. Então, quais seriam as conclusões mais relevantes, principalmente a respeito da questão de acelerar a recuperação? A crioterapia tem grande importância para atenuar a hipertermia, isso falando especificamente desse procedimento.
A remoção de metabólitos, como é lógico, a própria remoção de ácido lático produzido e que vai ser removido imediatamente após, pode ser prejudicada pela crioterapia. O problema é que para o dia seguinte não seria efetivamente uma contraindicação, né? A crioterapia aumenta a reativação parasimpática e, portanto, ela parece ser prejudicial para a realização de nova atividade imediatamente após. Por outro lado, a reativação parasimpática, a recuperação visando o dia seguinte, é bastante favorecida. E, consensualmente, nós podemos dizer, a crioterapia atenua o quadro da dor muscular de início tardio, principalmente quando o quadro é originado por atividades contínuas ou intermitentes de média a longa duração. Então, isso praticamente é consensual a respeito desse procedimento. Muito bem, a massagem é outro procedimento utilizado, também controvertido, com muitas evidências controversas, mas a maioria dos artigos que estudaram, publicados, que estudaram massagem como procedimento para recuperação, não mostram evidências capazes de indicar de maneira consensual esse procedimento. Mas também existem artigos que, ao contrário do que nesse artigo nós vemos aqui, parecem mostrar algum benefício da massagem. Então, fica até curioso a gente falar. Você fala de um procedimento, fala, bom, esse artigo mostrou evidência, mas, por outro lado, outros artigos não falharam em mostrar um benefício desse procedimento da massagem. Por outro lado, mais recentemente, se tem utilizado aqueles recursos que proporcionam a compressão dos grupos musculares solicitados e submetidos ao microtrauma. O que é compressão? Principalmente procedimentos que são usados na fisioterapia, né? E também aquelas roupas com efeito compressivo. A ideia seria exatamente evitar que você tenha uma expansão muito grande de compartimento, ou seja, consequência do edema. Então, a compressão tentaria, digamos assim, como princípio, diminuir o quadro de edema e, consequentemente, de dor no dia seguinte. E existem evidências favoráveis a esse procedimento. Na realidade, a compressão, como a gente sabe, tem sido estudado não só como um benefício eventual para a recuperação, mas também para melhora de desempenho, para melhora de performance, com propostas diferentes. Durante o exercício, utilizar a compressão seria um procedimento capaz de, eventualmente, melhorar a eficiência do exercício, evitando principalmente o processo de vibração de grandes grupos musculares, com consequente perda de energia. Na recuperação, a compressão é usada muito mais exatamente para evitar grande magnitude de edema e, consequentemente, melhorar o quadro da dor do dia seguinte. Para terminar, então, Panda, respeitando o meu horário aqui, né, eu vou deixar aqui o que seriam talvez as conclusões mais evidentes de estudo que a gente falou, que, como ficou claro, tem muita controvérsia, né? Então, falar aquilo que o americano gosta muito de utilizar no final de uma apresentação, que é a chamada take-home message, ou seja, o que você vai levar para casa de tudo isso que a gente falou, né? Muito bem, a recuperação é vista como um momento realmente muito especial, que precisa ser muito valorizado, que precisa ser utilizado, inclusive adequadamente, para se conseguir potencializar os efeitos do próprio treinamento. O uso de carboidrato e proteína no pós-exercício comprovadamente potencializa a recuperação.
vários procedimentos de recuperação que existem são questionáveis, não havendo grande comprovação de benefício de alguns deles, como eletroterapia, alongamento, massagem, etc. Apesar de, repito, ser, na realidade, bastante controvertido esse assunto. A compressão parece ter realmente um benefício comprovado de atenuar a dor muscular de início tardio e, finalmente, a crioterapia de todos eles parece ainda ser o procedimento mais eficaz, com as ressalvas que a gente fez no que diz respeito ao seu uso sistemático como capaz de, eventualmente, poder prejudicar os efeitos do treinamento no músculo esquelético. Então, era essa a mensagem que eu quis aí trazer para vocês a respeito desse assunto. Insisto em dizer que é uma área para ser estudada, né? E que constitui um novo campo de estudo, porque é muito mais recente do que o próprio estudo da ciência do treinamento. Muito obrigado pela atenção aí e parabéns ao Panda aí pela iniciativa, que eu acho que precisa ser mais vezes repetida aí, Panda. Você deu o start aí num procedimento que eu acho que nós precisamos ter muita coisa mais ainda para ver. Professor, muito obrigado. Parabéns pela palestra. As pessoas gostaram bastante, muito mesmo. Para encerrar? Só agradecer. Parabenizar a todos os palestrantes do dia. Como eu costumo dizer, sarrafo lá em cima. Parabéns. Parabéns também a todos que estiveram aqui buscando esse conhecimento, os que estão acompanhando pela sala, os que estão acompanhando pelo Facebook. Como o Panda falou no início, era uma outra grande proposta do Fernando, né? A democratização do conhecimento. Isso vocês estão fazendo com uma maestria fantástica. Espero contar com todos amanhã de manhã, né, Panda? Nós temos aí, chegamos na reta final, né? Pedindo mais uma vez, ajudem a compartilhar o nosso financiamento coletivo. Todos que aqui estão, né, são formadores de opinião. Isso é extremamente importante. Esse projeto é muito sério, né? E é o legado do Fernando. Eu tenho certeza que não existe uma homenagem melhor, um agradecimento maior que todos nós podemos dar ao saudoso professor Fernando Roberto Oliveira, que nos deixou no dia 16 de outubro do ano passado, aos 54 anos de idade. O maior compromisso que nós podemos ter com ele, com a memória dele, é manter vivo esse legado. Então, mais uma vez, muitíssimo obrigado a todas e todas. Meus cumprimentos ao CAP, meus cumprimentos à ADAB, à FEFES, à FPA, parceiros institucionais, e espero contar com todos e todas amanhã pela manhã. Obrigado a todos que nos acompanham pelo Facebook, não só do Brasil, mas da América do Sul, da América Central, do México e também nossos amigos da África, de Angola e Cabo Verde, que nos acompanham desde ontem. Isso aí, pessoal. Obrigado. Muito obrigado.